Bom, professor, conte um pouco sobre a sua história pessoal e qual foi o motivo para o senhor ter escolhido cursar Ciências Sociais. Vida pessoal, eu já falei para vocês, mas assim, eu provenho de uma família de trabalhadores, migrantes, os pais mineiros, região do norte de Minas Gerais, região lá do Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro, escreveu Sagarana. Eu não sabia disso, fui saber depois, claro, e eles também não sabiam, é louco essa história. Mas eles, nessa ida e vinda deles, de Minas para o Paraná, do Paraná para São Paulo, e de São Paulo, interior, para a grande São Paulo, foi o momento do meu surgimento, meu nascimento. Eu nasci em meio a essa correria aí, Então, quer dizer, meus pais acabaram residindo, fixando-se entre essas idas e vindas em Ribeirão do Sul, que é um município, Ourinhos era uma comarca de Ribeirão do Sul. Depois ela se emancipou. Nesse período ainda não tinha sido emancipado. Foi lá entre os anos, final dos anos 50, praticamente. Eu nasci em 64, Então, assim, nesse período, minha mãe e meu pai se casaram e tal, Eu não vou falar de outras coisas, porque eu acho que não merece, Daria uma outra história, mas eles se casam e logo, não tão logo, Porque a gente muda para a grande São Paulo, eu vou com 5 anos de idade. Eu chego com 5 anos de idade na grande São Paulo, sempre morei na zona oeste de São Paulo, A gente morou em Pirituba, depois de Pirituba a gente foi para Osasco. Osasco a gente foi para a zona norte, que é a região de Munhoz, Helena Maria. E ali foi a minha infância, Ali foi a infância, estudando o primeiro ano primário. A gente não tinha pré-escolar naquela época, então o primeiro momento já foi com 7 anos indo para a escola, meu pai me levando e tal, minha mãe era costureira, fazendo o uniforme, E lógico, chegando na escola, toda, como a gente pode falar, assim, uma emoção de estar chegando na escola no primeiro ano, mas ao mesmo tempo uma situação muito nova, as crianças chorando e eu não entendendo muito bem aquilo, E o primeiro ano, Mas de tudo, essa da primeira à quarta série, o que mais me lembra mesmo foi o interesse por continuar estudando, E lógico, minha mãe e meus pais sempre trabalharam, o contato nosso era muito pouco, mas eu venho de uma família muito grande, São 13 tios, E esses tios, boa parte dos mais novos, minha mãe foi uma segunda mãe para eles, então acabou recebendo praticamente mais de 5 ou 6 deles lá em nossa casa, que era uma casinha pequenininha, no máximo 2 cômodos. Acabou recebendo esse pessoal e em meio a essa história eu fui sendo criado um pouco por eles, pelos tios, pelas tias. Então eles acabavam sendo, vamos dizer assim, o espelho e, lógico, menino, você não faça isso ou faça aquilo, Então esse tipo de coisa. E naquela situação de ir na escola, plena ditadura militar, uma escola muito autoritária, selva alfabetizada. Eu tenho uma cunhada que ela foi alfabetizada na mesma Caminho Suave da cartilha, E ela fala, não, ela me chama de Antônio. Não, Antônio, aquela cartilha lá é maravilhosa. Eu fui alfabetizada, eu falo para ela, olha, Graça, foi a pior coisa da minha vida. Se não fosse a minha tia, Fátima, onde ela esteja bem, eu não teria continuado nem a pau, porque veja só, eu não saía de uma lição lá, da maldita lição da barriga, e aquilo foi um inferno na minha vida. Mas no momento que ela fez essa intervenção com a professora, nossa, mudou muito. Então, dali eu comecei a caminhar mesmo, assim, Minha mãe fala umas coisas, minha mãe se foi, mas ela falava umas coisas que eu não me lembro, E ela fala que a professora do terceiro ano já falava que eu seria um professor.
né? Professor, eu falei, mãe, não pode ser. Ela falou para mim, né? Das poucas vezes que eu fui nas reuniões de pais e mestres e tal, ela falou que você tinha uma atitude perante aos demais, você não tinha vergonha, né? Eu falei, bom, não me lembro disso, né? Então foi um pouco disso. Depois, nesse momento, foi esse período da infância, depois ir para a quinta série. Eu morava num bairro que ficava distante da escola, bem distante. Depois eu mudei para uma outra casa que ficava bem perto da escola, mas eu não quis mudar. Eu preferia sair da minha casa e ir para antiga escola, porque lá a gente brincava de pique-sal, ali a gente corria, as pessoas ficavam loucas, a gente falava, menino, você chega tudo suado, o que é isso? Mas ali é onde estavam os amigos, né? Embora tivesse muitos amigos lá no meu bairro, mas eu preferia ainda... aquilo foi... Só depois você vai percebendo que é o seu círculo de amizade, né? O círculo de amizade no bairro em si era um, mas na escola era um outro. Então, eu provava das brincadeiras de jogar bolinha de gude ou dar peão. A gente brincava de ir nós chamávamos de chacrinha, que era um lugar que tinha, que não era chacrinha nada, mas tinha lá uns pés de algumas coisas que alguém plantou no tempo, né, e foi embora. Então tinha lá umas poças d'água, a gente pulava para dentro daquilo. Então aquilo era um espaço, mas na hora da escola era um outro lugar e esse círculo de amigos. Depois desse período aí, indo para essa escola, estudando na quinta série, jogando bola e tudo, né? Sagrando-se campeão. Algumas pessoas falam, como você jogava futebol? Eu jogava futebol, né? Não tinha nem quadra, né? Mas aí colocaram uma quadra, né? E as experiências com a capoeira na quinta série, mas o professor foi embora, né? Então tudo isso veio em minha cabeça para pensar um pouco nessa biografia e no que eu fui caminhando, né? Quando eu chego no colégio, né, no colégio que hoje a gente chama do ensino médio, eu queria fazer um curso que me desse dinheiro. Queria ter grana, né? E assim, foi uma decepção na minha vida grande, mas como eu digo sempre, há coisas que são coisas que acontecem que decepcionam, mas pela decepção também você aprende muita coisa, né? Então, assim, eu fui estudar num colégio técnico, né? Eu fui fazer curso técnico em eletrônica. E essa mesma tia que já se foi, que fez essa intervenção, ela que praticamente financiou esse curso meu, né? Fazendo um curso técnico não era barato, ela pagou boa parte dessas mensalidades, mas quando eu cheguei lá no segundo para terceiro ano, eu já vi que não era esse curso que eu queria. Era muita matemática, e uma matemática que, se fosse ensinado com um pouquinho de história, com as relações sociais, nada disso, mas eu não sabia dizer isso, né? Lá na sexta série, sétima série, eu me lembro que tinha um japonês que morria de inveja, ele não estudava, melhor, ele era ótimo em matemática. Eu falava, nossa, o cara é bom de matemática, mas muito bom de matemática. Eu falava, Akira, eu quero ser igual a você, né? E ele foi fazer curso técnico eletrônico. Eu falei, também vou, né? Mas quebrei a cara direitinho. Eu cheguei lá no segundo, terceiro ano, eu gostava de literatura, gostava de ler aquilo que não ensinava. O professor amava ler as coisas e as discussões políticas que o professor de história trazia, principalmente sobre a Idade Média, falando de umas coisas que não chegavam naquele momento, né? Então, eu estava vivendo esse período entre os 15, 16, 17, porque os 17 eu já tinha feito o ensino médio, e aquilo foi me chamando a atenção, né? Muito, muito, muito mesmo. E dos 17, quando termino o ensino médio, o curso técnico são 4 anos, eu termino assim, já com 17 para os 18 anos o curso técnico. Aí eu tento trabalhar, nossa, como técnico em eletrônica. Foi uma decepção. Eu trabalhava 15 dias, 20 dias, uma semana, foram vários lugares. Minha carteira de trabalho sempre, assim, não passava na experiência. Por quê? Porque
não dominava aquilo, não era para mim, mas eu tentei, né? A salvação de novo foi minha mãe, né? Ela arrumou um trabalho para mim numa metalúrgica, né? Então eu fui trabalhar numa metalúrgica. Mas antes disso eu tentei trabalhar em várias coisas, mesmo quando eu chegava com a minha carteira profissional, eu tentei, não sei se eu falei com vocês, mas eu cheguei numa fundição, não sei se você sabe o que é fundição. Fundição é um dos lugares mais inóspitos de trabalho. Ali você inala vários gases, é um lugar, caloria, uma coisa horrível. A pessoa olhou assim a minha carteira e falou assim, você tem o ensino médio, né? Eu falei, tenho. Ele falou, vai embora, aqui não é para você não. Aí eu saí assim, muito mal comigo, falei, puxa vida, se a gente não estuda, a gente não arruma trabalho. Se a gente estuda, não arruma trabalho, onde que eu tô? Fiquei muito mal, mas nunca deixei de trabalhar, sempre ali, né, ajudante de pedreiro, né, precisava ganhar um qualquer para ir para os bailes, afinal de contas, né, ir para os bailes blacks, né, curtir, né, Marvin Gaye, Diana Ross, né, e aí ter a sacada do que é a soul music e bem depois do que é o jazz. Já estava escutando jazz, mas não sabia disso. Então foi a minha escola, então precisava ir para esses bares. Como é ir para os bares? Tinha que ter grana, mas não tinha, então tinha que trabalhar. Então trabalhava como servente de pedreiro, fazia o que fazia. Mas aí depois, com essa situação de entrar para a empresa lá, a MAPA, que era um lugar também inóspito, trabalhava numa galvanoplastia. Uma galvanoplastia, você sabe o que é galvanoplastia? Galvanoplastia é uma seção, uma área de trabalho onde os metais são cobertos, né, com outro tipo de metal, por exemplo, zinco, né, uma bijuteria, por exemplo, né, ela é zincada, cromada, né, então o cromo, o zinco, ele precisa ser depositado em cima, por exemplo, um óculos como esse, se ele aqui, né, essa parte, ele precisa sofrer esse tratamento. Então esse tratamento era um tratamento dos parafusos. Os parafusos precisam sofrer esse tratamento, né, para aguentar aí as intempéries, chuva e tudo. Então eu tinha que ficar controlando o banho, porque se aqueles que davam banho nas peças deixassem muito tempo as peças ficavam, como é que a gente falava? Como é que era o termo mesmo? O flanco do parafuso, ele não conseguiria apertar, né? Então eu tinha que ficar medindo, corrigindo, mas ali você inalava um bocado de coisa. Você inalava amônia, você inalava cianureto. Nossa, era um lugar muito inóspito. Trabalhava das 2 às 10, das 10 às 6 e das 6 às 10 da noite. 6 às 10? Não. Das 6 da manhã ao meio-dia. Isso. 6 horas de jornada de trabalho. Era 3 horas. Mas nesse período a gente estava vivendo o quê? As diretas já. A gente estava começando as diretas já. A gente já estava ali e eu trabalhando numa fábrica metalúrgica. A movimentação sindical era muito grande. E eu estava começando a entender o que era esse processo, as comissões de fábrica, né? Aí eu falei, puxa vida, eu parei de 3 anos de estudar nessa história, dos 17, 18 anos. Falei, eu preciso voltar a estudar, né? Eu preciso voltar, mas agora eu quero fazer um curso universitário. E as pessoas diziam, eu trabalhava no laboratório, e as pessoas diziam assim, mas fica aí, Donizete, né? Continue aqui, faça química. Eu falei, química? Não quero nem saber de química, né? Eu quero fazer outra coisa. Aí eu comecei a fazer um cursinho, né? Cursinho em 3 horários, imagine, né? Mas assim, eu fui descobrindo no cursinho o que era ciências sociais, ou melhor, o que era história. O que era história, o que era filosofia. Então, a pergunta, né? E acho que já vou entrar naquela que vocês vão, meio que falou, assim, né? Como é que foi a minha chegada na universidade, né? Então foi por esse caminho. Eu queria muito fazer a ciência, queria fazer ciências humanas. Primeiro momento eu fui me despertando por fazer história, depois eu fui entendendo que era ciências sociais, então eu prestei as ciências sociais em Marília,
A primeira opção, a segunda opção, Ciências Sociais em Araraquara, a terceira opção, História em Assis, a quarta, em Marília, Filosofia. Mas antes disso eu já tinha prestado, isso na Unesp, mas antes disso eu já tinha prestado na USP, onde eu não passei, tinha prestado também na PUC, que ainda bem que eu não passei, porque se tivesse passado eu também não ia conseguir fazer, que tinha que pagar, não tinha grana para isso. E prestei na faculdade, na Escola de Sociologia e Política. Mas eu também não soube do resultado, porque foi no mesmo dia com a Unesp. Assim que eu soube da Unesp, eu fui embora, né, em 86, já no finalzinho para 87. Aí eu chego em Marília com um colchão na mão, né, e algumas cobertas. E o meu dicionário de língua portuguesa, um catatal assim, e o livro As Veias Abertas da América Latina, do Galeano. Foi um dos livros que mais me empolgou por decidir fazer as ciências sociais. E chegando na Unesp, não tinha lugar, claro, mas eu tinha ainda os parentes aqui em Ribeirão do Sul, estava morando ali perto de Campos Novos. E eu experimentei ficar na casa desses parentes pelo menos um mês, nessa coisa de pegar busão, né? Que nem vocês fazem, né? Viajar, puta, mas foi ruim demais, né? Ruim demais porque não tinha nada a ver com aquele povo, né? No ônibus, era um ônibus que ia um bocado de gente de outros lugares, né? De outras universidades, privadas, um povo muito... E a gente das ciências sociais, imagine, a gente estava com a cabeça a milhão, discutindo várias coisas, já chegando, né? Falei, não dá. Falei com minha prima e meu primo que me receberam. Falei, não dá para ficar não. Nós vamos ocupar a sala de aula, né? Nós vamos para a sala de aula. Eu quero ir para essa movimentação. E foi, chegando na universidade, nós ocupamos acho que na primeira ocupação foram 5 rapazes, mais 5 moças. Depois a gente foi organizando para vir mais pessoas mas também trabalhei lá eu trabalhei como faxineiro, né? Antes de receber qualquer... Era barato, porque assim, lá, prédio mais ou menos como esse assim, né? E eu ficava limpando o vidro e os professores dando aula. Tinha um professor de economia dando aula e ele falou, o que você está olhando aí? Né? Eu falei, estou olhando aqui o Marx, que você está explicando. Verdade, né? Eu não gosto que fique olhando. Eu falei, tudo bem, né? E aí uma amiga... Tá terminando? Tá o tempo? Daí uma amiga falou assim, né, a Donizete, tem uma bolsa aí, chamava Bolsa do Pai, era o nome que a gente dava, que era um programa de assistência ao estudante. Então a gente recebia meio salário mínimo. Então a gente acabou, nesse tempo, juntando esse meio salário mínimo de cada um para viver nesse alojamento nosso, não só para dar guarida contra as intempéries, morar, mas também como reivindicação por moradia estudantil, para a construção. Então, foram 3 anos e meio morando numa sala de aula, né? E entre idas e vindas, participando de todas as manifestações que tinha na universidade, desde a escolha do diretor, as reuniões no próprio departamento de Ciências Sociais e Política. Então, sempre muito envolvido com as questões na universidade, envolvido com a própria ideia de construir a moradia, que era uma reivindicação nossa de que ela fosse construída dentro do campus, né? Brigamos até o último momento para que fosse, mas não conseguimos. Mobilizamos o prefeito, deputados, para conseguir um terreno, então, fora. Mobilizamos também, tem fotografia disso tudo, né? Mobilizamos também os arquitetos, porque nós pensamos inclusive no projeto, como é que ia ser essa moradia, essa coisa das pessoas se conversarem, olha a cabeça da gente, né? Das pessoas não ficarem individualizadas no seu mundo. Então, tudo isso nós pensamos naquele momento, mas assim, lógico, bastante estigmatizados também por professores, por alunos, né? Naquele momento, o HIV, a AIDS, ela estava surgindo assim como uma doença, e tinha uma colega nossa que ela foi contaminada. Então, todo mundo ali
começou a pirar nessa história que, olha, que o povo da moradia estudantil é tudo aidético. Então, começavam aquelas falas assim, né? Mas a gente também dava risada e zoava o povo, né? Mas veja, então, fazer movimento social, né? Porque eu fico imaginando o movimento sem terra. A todo instante, você está no movimento, as pessoas entram e ali, né, pode destruir qualquer movimento. Mas a gente sempre teve uma certa organização. Era comissão para tudo, né? Comissão para o lei, comissão para feira, comissão para limpar a cozinha, que era uma cozinha que nós dividíamos com os funcionários, onde eles comiam. Então, a gente, certo horário, a gente tinha que manter aquilo limpinho, né? Era bacana também, porque era uma forma também da gente se corrigir, né? Porque tinha um povo no final de semana, né, que chegava na madrugada, tomava todas, deixava aquelas panelas de gordura tudo lá no fogão e a gente tinha que fazer um mutirão no domingão para manter aquilo tudo limpo. Mas é a vida, né? Morar com 30 pessoas não é tranquilo, mas é uma experiência, um aprendizado muito grande. Também, assim, seminários que a gente começava a fazer, né? A gente, assim, fazia... Então, nessa turma, então tinha a gente da sociologia, das ciências sociais, tinha gente da pedagogia, tinha gente da biblioteconomia, tinha gente da filosofia. Então, a gente meio que discutia muito em comum as coisas que aconteciam, né? E lógico, a gente, enquanto grupo, ia para as aulas. Então, digamos assim, nós estamos em 5, então 5 que ia para a aula de ciências sociais, a gente ficava discutindo, o povo ficava louco de raiva com a gente, que a gente lia os textos e ia para a briga. E muitos estudantes, eu sei, não tinham essa facilidade, né? Porque tinham que viajar de um lado para o outro. E aí, a gente, de alguma forma, com toda essa situação, estava na biblioteca, né? Um espaço como esse, a gente ficava até às 10 horas. Né? O bibliotecário que muitas vezes falava, ó, acabou o tempo, vocês têm que ir embora. Né? E a gente estava lá, né? Porque os professores também cobravam muito. Né? Cobravam muito e a gente, era maneira da gente dar o retorno. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que essa pergunta, né? Eu acho que foi abrangente, né? Bom, professor, acho que o senhor já falou, né, como foi a luta para conseguir essa moradia, e então a gente também gostaria de saber como foi o processo do seu mestrado, do seu doutorado. Então, o mestrado, o doutorado. Bem, para falar do mestrado e doutorado, eu tenho que falar, então, como eu comecei a pensar no mestrado. Eu termino a graduação em 91. Eu faço bacharelado em Ciências Sociais. E nesse meio tempo, procurando trabalho, eu presto concurso no Piauí, porque naquele tempo as universidades contratavam ainda professores com só a graduação, né? E eu prestei ali, não passei, e prestei um concurso para sociólogo. Foi um dos primeiros concursos para sociólogo, porque não aparece. E, por incrível que pareça, estavam todos os meus colegas também prestando, e gente de outra geração. E eram 2 vagas, passou eu e um amigo. Então eu começo a trabalhar como sociólogo, em 92. Aí uma prima, ela entra nessa faculdade, ela entra na Esfafija, e ela diz que a pedagogia está precisando de professor de sociologia. Aí eu presto uma prova e passo e trabalho como colaborador durante 1 ano, como colaborador e ao mesmo tempo trabalhando como sociólogo, porque eu saio de Marília e venho morar em Ourinhos. Então eu trabalho como sociólogo e trabalho como professor. E como eu estava na saúde pública, eu fiquei pensando assim, eu quero fazer saúde pública, eu quero fazer o mestrado, eu quero fazer especialização. Então eu trabalho aqui durante 1 ano e as pessoas, né, os amigos, o colegiado, antigo departamento, falam, Donizete, fica, vai sair o concurso. Né? Eu falo, não, eu quero fazer o mestrado. Quero fazer o mestrado e tem uma possibilidade lá na USP, né? Eu vou tentar. Aí eu vou para a USP e fico 1 ano lá, um curso muito duro, muito pesado, porque não é
não é um mestrado estrito sensu, é um curso lato sensu, que hoje a gente chama de especialização, mas um curso muito pesado, era um curso com médicos, enfermeiros, advogados, gente do serviço social, psicólogo, e tinha uma carga muito grande de bioestatística. Né? Nossa, de novo a matemática na minha vida, né? Então imagine só. Então a gente fazia tudo isso junto e misturado no primeiro momento, depois a gente ia para as humanidades. Então daí a gente ia para saúde e sociedade, né? Então a gente, nesse momento, então a gente ia falar com os antropólogos. Mas até chegar aí, bom, então nesse meio tempo a gente fez trabalho em agudos, a gente fez um levantamento. Foi uma vida maluca, porque eu entrava cedíssimo lá na faculdade, saía 8 horas, chegava às 7 horas da manhã, saía 8, 10, 11 horas, ninguém... Um curso de especialização. Bom, aí eu termino o curso de especialização, eu venho de novo para Ourinhos, e Ourinhos eu não consigo, né? Porque eu só estou trabalhando ali, não consigo mais, e o que eu faço? Eu tenho que ir para o mestrado, né? Eu presto mestrado na Unicamp. Eu passo na primeira, na segunda fase, primeira fase, que é escrita com o projeto, eu passo tudo. A segunda fase, que é a entrevista. Na entrevista eu fico. Eles, né, bom, aquilo me acabou comigo. Eu estava crente que eu ia fazer o mestrado na Unicamp. Aí eu pirei, literalmente eu pirei, minha cabeça não ficou legal e tal. E além de tudo, meu filho nasceu, né, então tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava numa casa que não era minha casa, era uma casa alugada. Eu tinha comprado uma outra casa, deixei minha outra casa lá em Marília para uma amiga morar. Aí essa amiga detonou a casa. Eu tava com a cabeça a milhão e também não entro no mestrado. Aí eu volto para Ribeirão do Sul, minha esposa tá lá, meu filho e tudo. Eu falo, olha, não dá para eu continuar morando em Ribeirão do Sul, viajando para Ourinhos, não tenho ônibus, não tenho carro. Bom, vou voltar para Marília. Daí eu volto para Marília, começo a reconstruir a minha vida novamente, minha casa. E aí, de novo, eu presto a prova. Tudo certo, nada certo. Fico de novo na entrevista. Falo, puxa vida, mas eu não desisto, né? Eu falo, né? Vou fazer como aluno especial uma disciplina. Aí faço como aluno especial. A pessoa que me orientou vê em mim uma possibilidade, vamos dizer assim, vê ainda uma pedra bruta, bruta, briguento, né, como sempre, né, mas que lia bastante, né, queria perguntar bastante coisa, então ela viu que ali poderia ser uma possibilidade de orientação, e eu consigo, né, presto novamente, e agora não sei se foi em 98, por aí, né, acho que foi isso, eu presto em 98 e passo em 2000, eu defendo o mestrado, aí eu defendo o mestrado e... Antes disso, deixa eu ver, agora já nem me lembro. Porque em 99, em 97 eu volto para cá, né? Em 97 eu volto, trabalho de 93 a 94, 95 eu volto para Marília, 96, 97 eu volto para trabalhar como professor colaborador. Aí eu fico 97, 98, 99, eu presto o concurso e me efetivo. Né? E nesse meio tempo eu também defendo o mestrado. E aí, da defesa do mestrado para a defesa do doutorado, são mais 10 anos, porque aí demora todo esse tempo. Né? Eu poderia ter feito isso, mas ainda continuo trabalhando na Secretaria de Saúde e sendo professor, porque me dava o maior prazer, né, ser técnico na vigilância sanitária, poder entrar em ambientes que, como autoridade sanitária, ninguém poderia me barrar, né? Então, eu entrava em vários lugares, via em vários lugares, principalmente situações que muito estavam ligadas à temática do meu mestrado, que era a área de saúde do trabalhador, as condições de trabalho, tudo que eu falei para vocês um pouco nessa trajetória do que foi ter trabalhado como operário, como metalúrgico, né? Então, isso me chamou muita atenção. Então, era muito prazeroso entrar num ambiente de trabalho e ver que o patrão
ele não estava em nenhum momento oferecendo os EPIs, a qualidade do espaço era ruim, então ler as normas regulamentadoras do trabalho, fazer um relatório, falar, ó, vou fazer um auto de infração, isso dava o maior prazer, muito prazer. Então isso sempre muito prazer. Então isso eu fui ficando, né? Então, mas eu vi que eu precisava fazer o doutorado, não tinha como. Aí eu presto o doutorado, eu faço uma disciplina, dessa vez eu faço a disciplina, está tudo certo para fazer com uma professora. Eu ia fazer uma discussão sobre religião, como que era? O tema era trabalhando nos campos do Senhor. Que era a discussão ainda sobre os trabalhadores do corte de cana, mas os campos do Senhor, dos senhores aqui, né? Aí a pessoa que me orientou, ela falou, ah, não, Donizete, tem outra pessoa na frente. Me deixou. Mas a minha... vocês vão ver o que é isso, né? Eu vou falar aqui, né? Porque se você está com um orientador, nunca deixe. Fique com ele. Mas ele nunca vai falar para você, do tipo, ó, você me orientando, vocês estão me orientando, professor, eu vou deixar você, porque eu vou para outro orientador. Isso dá um BO desgramado, né? Eu conversei com ela, né? Eu falei, olha, professora, né? Eu tô indo porque eu tô fazendo essa discussão. Ela falou, não, tudo bem, né? Mas aí que tá, como elas, as duas eram antropólogas, né? No momento que essa professora falou, eu não vou ficar com você porque vai entrar um outro, ela falou, não, o Donizete eu conheço. Se você não vai pegar para orientar, eu oriento. Só que ela falou assim, eu não conheço nada do seu tema. Daqui para frente é só com você. Mas foi legal, porque ela possibilitou que eu estivesse ali, né? Porque do contrário, não teria entrado mais uma vez. Mas eu fui sozinho, então eu segui por mim mesmo nesse processo todo, né? Conversamos, ela foi muito bacana, olha, naquele momento assim, eu não estou conseguindo escrever, professor. Vem pra cá, né? Você senta, vou fazer um café, tá aqui, né? Mas você vai escrever. Então, a pressão faz você escrever, né? Então ela me ajudou muito. No mestrado, ela me ajudou por demais, né? Essa coisa do escrever, que é uma coisa muito difícil. Corrigiu, leu todos os meus textos, né? No doutorado, não. No doutorado, fui eu comigo mesmo. No doutorado, as pauladas que eu levei na banca de qualificação, apanhei, mas foi importante, gravei tudo e respondi tudo na escrita do texto, né? Então foi um pouco isso, né? E depois do mestrado e doutorado, aí eu fiz em 2018 o pós-doc lá na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu queria discutir as relações étnico-raciais, não é de hoje, desde o mestrado, mas não tinha ninguém que orientava. Aí, no pós-doc, eu falei, não, agora eu tenho que fazer essa discussão, vai ser por mim mesmo. Aí encontrei um professor, José Rivaí, que é um professor lá da História Social. Ele falou, não, pode vir, que eu serei seu tutor aqui, né? Leu e abriu várias possibilidades. Pena que eu consegui manter um relacionamento mais direto, de troca com a universidade, né? Que a URGS é muito legal, o Rio Grande do Sul é muito bacana, é uma cidade cosmopolita, né? O campus, então fiz várias falas lá na educação, na história, então foi muito bacana essa experiência, né? Também essa experiência com o NEAB, né? Porque já estava no NEAB, conhecer o NEAB lá, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, lá é NEABI também, NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então foi bacana, mas viajei, gente, viajar daqui até o Rio Grande do Sul, de busão, são 18 horas de viagem. Mas não é perto não é perto mesmo, mas foi bacana, assim, que você ia lendo, né? Você ia lendo e ia vendo, porque esse ônibus, ele sai lá de Brasília, eu acho que um pouco mais acima, e ele vem descendo. Então, no ônibus, você encontra todas as pessoas, os sotaques, né? Ele atravessa, vai escutando histórias. Então,
eu vinha, então assim, não era direto o curso, então a gente fazia mês em mês os encontros, 15 em 15 dias, né? Então você escutava muito a história. Então eu coloquei isso, inclusive, no meu relatório de pesquisa. Mas foi um pouco isso, essa trajetória. Aqui o senhor, na verdade, já até respondeu, né, como aconteceu essa sua carreira de docente na UEMP, né, essa sua entrada na UEMP. E a gente queria saber, então, qual que é o seu papel exatamente no NEAB? Qual que o senhor faz no NEAB? Então, no NEAB, quer dizer, o NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, ele passa a ser pensado e proposto como uma instituição a partir de 2017, que é o primeiro momento que a universidade começa a fazer uma discussão mais séria sobre cotas, né? Eu fiz uma discussão sobre cotas em 2014, mas olha a distância, de 2014 para 2017, né, são 3 anos, mas a gente vinha ali, 2014? Que 2014? 2004. 2004 a gente vinha com essa discussão com cotas, foi o primeiro, ainda como Fafij aqui, a gente fez uma primeira discussão, né? E desse período, trabalhando, discutindo em sala de aula, fazendo eventos, só em 2014, 2015, 2016, 2017, com esses eventos, então um evento da universidade para pensar cotas e um evento onde vai discutir gênero, um evento chamado pela reitoria. Então convido vários outros professores que têm uma preocupação com essa temática, e ali a gente começa a pensar no que é essa possibilidade do vestibular como reserva de vagas para negros e negras na universidade. Bom, e a gente monta uma comissão, né? Escreve, redige um texto, tem até uma publicação em conjunto dessa comissão, e a gente acaba aprovando uma minuta onde a gente institui a CAAF, que é uma comissão, sempre esqueço, comissão, vamos me lembrar agora, CAAF, bom, e o NEAB, né? Essas duas instituições, elas estão dentro desse marco regulatório para pensar as ações afirmativas dentro da universidade. Então o NEAB ele surge, mas eu não sou o primeiro coordenador, né? O primeiro coordenador do NEAB 2018 é a professora Carla Holanda, que é a professora lá da Geografia. A Carla, isso em 2018, ela assume a coordenação e é nesse período que eu vou fazer o pós-doc. Aí eu volto em 2019, eu volto em 2019 e assumo a coordenação. E eu permaneço até essa última gestão da reitoria, porque o NEAB, ele é uma instituição, um órgão diretamente ligado à reitoria. Então, o reitor me designou, tem uma nomeação. E nesse processo, a gente vem discutindo, desde 2020, o nosso regimento interno, né? Como é que é o regimento? A gente vai ser um cargo de confiança na reitoria, ou vamos ter uma autonomia, né? Nós optamos por ter uma autonomia, então, mas para isso nós precisamos ter um regimento. Esse regimento, desde 2020, ele está aí rodando. Então, na semana passada, nós fizemos uma reunião, e eu já não sou mais o coordenador, né? Mas a gente precisa ter uma coordenação para chamar uma eleição para eleger um novo coordenador. E qual que é o papel do coordenador? Então, o papel do coordenador é esse: coordenar as ações do NEAB. E quais são as ações do NEAB? São essas ações que estão ligadas à pesquisa, ligadas ao ensino e também à extensão. No caso da pesquisa, é fomentar pesquisas que tratam das relações étnico-raciais, fomentar pesquisas para lidar com as questões em si, como é pensar as relações étnico-raciais no norte do Paraná, especificamente, na nossa instituição, o que se pesquisa.
como se pesquisa, e também contribuir com os colegiados no momento de fazer essas discussões. Haja visto o número de negros e indígenas que nós temos na nossa universidade ser ínfimo, e o número de professores ainda menor, né? Então, como é fazer essa discussão? Então, é uma luta muito grande, muito grande, no sentido de convencer os pares, do ponto de vista da contratação de professores. E a gente sabe a universidade que a gente tem, a dificuldade que a gente tem de contratação de professores. E boa parte das vezes esses professores são professores CREs, ficam 2 anos no máximo, vão embora, mas não entram professores negros. Então essa é uma das grandes reivindicações que nós fazemos, que nós precisamos fazer avançar, a entrada de professores negros, assim como a entrada de estudantes negros e também professores indígenas. A gente tem nessa instituição professor indígena, né? Então isso é super importante, né? Não que vai mudar, porque eu posso ter um professor negro que não assuma a discussão, pode, mas a gente pode também fazer de uma maneira que ele venha comprometido, né? Que ele tenha algum compromisso em pensar as relações étnico-raciais, assim como os indígenas, né? Mas enquanto a gente não tem esses professores, então a gente vem nessa luta programando essas ações. No ano passado vocês participaram de alguma live nossa? Porque o ano passado a gente trabalhou bastante, né? A gente trabalhou com no final, eu sei que vocês eram primeiro ano, então é difícil, está chegando, né? No final do ano a gente trabalhou o Novembro Negro, tivemos várias falas de pessoas da comunidade, né? E para esse ano aqui a gente está pensando, né, novamente propor um projeto como o do ano passado, com alguma, pelo menos uma mesa onde se discuta as relações étnico-raciais, algumas atividades culturais, e a pesquisa a gente vem tocando, né, de alguma forma, individualmente e com outros. Esse ano nós terminamos um curso sobre o pensamento dos intelectuais negros e indígenas. A gente discutiu textos do Abdias do Nascimento, discutimos textos da Beatriz Nascimento, que é o nome do nosso NEAB, né? Discutimos textos da Lélia Gonzalez, aquele que eu passei para vocês, discutimos o texto do Hamilton Cardoso, discutimos o texto do Davi Copenaua, discutimos o texto Davi Copenaua, que é indígena, discutimos o Craô, como chama ele? Ailton Craô. Então, passamos por todos esses autores. Eu posso dizer que o NEAB é uma experiência outra, para ler coisas que boa parte das vezes não se tem na graduação, né? Não encontra. Então, a gente procurou um curso fortalecer essa discussão, ter entendimento de que existe uma intelectualidade dentro da universidade, discutir coisas da universidade, ainda que não estando dentro da universidade. Isso é uma coisa maluca. Com vocês, por exemplo, eu vou trabalhar o Abdias do Nascimento, né, que eu vou entrar agora no terceiro bimestre, vou trabalhar um texto do Abdias do Nascimento que eu acho que ele vai trazer coisas importantes para ser pensado, né? Ok. E outra coisa que a gente queria saber, professor, é um pouco sobre o seu projeto com as crianças da periferia aqui em Jacarezinho. Tá. Então, o projeto se chama África no Soro, Música no Sangue, né? É um projeto para ensinar o maracatu, né? O maracatu, que é um folguedo popular pernambucano e que guarda as expressões afro-brasileiras de maneira intensa, assim como outras experiências culturais, né, como a capoeira, o samba, né, ritmo, né, o coco, o baião. O maracatu é um deles. Então a gente quer, com esse projeto, chegar nas crianças, mas mais do que chegar nas crianças e fazer com que elas toquem, é chegar nos pais, né, chegar nos pais e entender um pouco do que é a realidade de uma comunidade
extremamente carente, vulnerável e invisível. Uma comunidade que está no centro da cidade, por incrível que pareça, mas ela não é vista. É uma comunidade onde concentra uma população negra muito grande, uma população que vive com situação de risco, né? Risco do ponto de vista das suas casas, com as intempéries, né? Risco do ponto de vista como a gente pode falar, tem um nome bonito para isso, mas agora fugiu, que é essa coisa da experiência com o sofrimento, né? Esse sofrimento social, a experiência com droga, né? Então isso para essas pessoas nessas condições parece que está muito mais próximo. E aí é uma comunidade que tem, por incrível que pareça, 60 anos, gente. Eu conheci gente lá que tem 50 e poucos anos morando naquela comunidade, né? E tem filhos que moram lá. E sempre sob essa condição da vulnerabilidade, perguntando a elas se já teve algum tipo de projeto lá na comunidade que ficasse, desenvolvesse. Não. O que eles contam para nós é que, sim, chega alguma coisa das igrejas, mas que ele uma cesta básica, um agasalho, mas nada de um trabalho envolvendo, do ponto de vista cultural, educacional, nada nesse sentido. E uma das coisas que a gente começa a perceber que existem muitas pessoas analfabetas. E a gente fica pensando, caramba, analfabetismo, né, adultos, e está tão perto da universidade, que projetos que a gente tem. Então a gente quis, com esse projeto, começar a pensar sobre essa realidade tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante, né? Então é esse sentido nosso de fazer extensão, mas com essa ideia. É como lidar com a cultura musical, com o maracatu, de uma forma que ele seja uma maneira de fazer uma intervenção cultural, político-educacional. Então, é com essa perspectiva que a gente está lá. Cada dia é um aprendizado. A gente aprende muito com as crianças, aprende com elas, com as carências que elas têm, né? A carência muito grande, e ao mesmo tempo como elas ficam contentes quando a gente chega lá, porque uma das coisas nessas comunidades, esse ensino, essa aprendizagem de você sempre levar uma roupa ou levar um alimento, então eles veem em você essa pessoa que está levando esse alimento. Então imagine, você não está levando nada, você está levando só o maracatu. Então imagine como é que é a disputa nesse espaço e o convencimento delas de que isso é algo importante. Na semana passada nós estivemos lá, a gente está em pleno momento de campanha eleitoral, estava acontecendo um comício, uma panfletagem de um candidato, e eles levaram guaraná, cachorro-quente, a gente não levou nada. A gente estava lá, né, a gente conseguiu um espaço no fundo do quintal de uma senhora, e a gente estava tocando, e as crianças dizendo, eu vou lá comer um cachorro-quente e logo eu volto, tá? Eu falei, pô, vai lá, come um cachorro-quente, tome guaraná e volte, que a gente estava numa uma oficina de fazer, a gente chama de mineiro, ou ganzá, né? Aquele tchá, tchá, e fazer e tocar com latinhas, né? Eu fiz uma parte, mostrei para eles, e eles ficaram bastante animados, porque é muito difícil, gente. Imagine crianças com 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim, essa variedade, e lógico, a gente quer atrair os pais. E eles querendo falar tudo ao mesmo tempo, e aquela sempre assim, né? Professor, desvirtua tudo, e aí, né? Então, assim, você precisa ter muita paciência e jogo de cintura, né? Para entender, né, esse espaço da criançada. Mas é um aprendizado muito grande. Então, estou ensinando sobre a África, porque a discussão é a África. A discussão são as relações étnico-raciais a partir dessa experiência com a música, né? E no momento que eles respondem, começam a fazer um som, você fala, nossa, que bacana, né? Porque nós somos 6 oficineiros. Eu estou na coordenação, mas
a cada encontro, a cada 15 dias, é um dos oficineiros. Então a gente percebe a dificuldade das crianças que já deveriam estar lendo, não estão lendo, né? O déficit de atenção muito grande, né? As crianças que passam pela APAE, né? Então, assim, tudo isso a gente começa a observar nessa experiência, mas também a alegria delas, né? Quando nós estamos chegando na favela, ela vê o pessoal do Maracatu, oba! Eu tenho lá uma estradinha velha, né? Ah, eu posso ir, professor? Pode. Entra todo mundo lá na carroceria e todo mundo, e ele sai batucando, né? É uma alegria, eles saem mostrando para os pais que eles estão tocando, né? Uma felicidade. Então, isso é um diferencial para as crianças, e os pais também começam a olhar você de uma outra forma. A gente está com o nosso quarto encontro, mas os pais começam a nos ver de uma outra forma, né? Nesse meio tempo, a gente também não deixou de levar alguma cesta básica, que foram poucas, mas conseguimos arrecadar algumas e fizemos sorteio, né? Legal que foram os pais, né? Mas depois também eles não apareceram mais, foram para o sorteio. Então, mas por quê? Por causa dessa experiência, você tá entendendo? Então, assim, não teria uma forma de fazer que eles fossem protagonistas, os próprios pais, ali, algum tipo, né? Minha esposa doou 2 máquinas, mas a gente precisa ter oficineiros que ensinem a costurar, para que essas máquinas, de alguma forma, seja uma maneira deles produzirem alguma coisa para eles. Mas aí também a comunidade precisa se ver como comunidade, e a grande questão é que as pessoas se vê cada vez mais na sua individualidade. E eu não gosto de você, né? E eu não gosto, mas não falo, mas sabe, esse tipo de coisa. Então, como pensar isso de uma maneira mais conjunta? Eu vejo que a única forma é através das crianças, mas as crianças também brigam, né? E aí também é reflexo dessa experiência dos pais, né? Outro dia eles brigaram por uma coisa tão assim, eu recebi um coração com um palito, né? E aí a outra menina falou assim, eu dei, professor. Não, eu dei. Né? Aí já começaram a brigar. Eu falei, nossa, gente. Né? Então, não brigue. Né? E lógico, sempre aquela que ela quer desvirtuar. Então agora a técnica nossa, eu já falei, ó, é ela que vai passar agora o som. Porque aí você dá responsabilidade, né? Porque aí é local também de se ver. Então a gente vai testando essas possibilidades e vai aprendendo. Aprendendo muito, muito mesmo. Professor, é isso. Então, é tá... o que a gente tinha preparado, mas de final, assim, eu gostaria de agradecer, principalmente a oportunidade de poder ouvir um pouco sobre sua vida, que, né, é sempre gratificante escutar o senhor falar.